Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso Finanças. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise técnica das 9 ações que foram selecionadas para compor a carteira de proventos 2020, tá bom? Então, o objetivo dessa análise gráfica, dessa análise técnica, é definir o momento gráfico que nós estamos vivenciando, tanto no índice Bovespa, quanto em cada uma dessas ações, tá? E assim, projetar onde nós queremos ver um sinal de compra e que tipo de sinal seria interessante para nós iniciarmos as operações de compra. Tudo isso com o objetivo de não só receber os proventos, que é o objetivo principal dessa carteira, mas também, juntamente aos proventos, desfrutar de uma valorização do ativo e, com isso, potencializar os nossos ganhos, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos direto lá para a planilha, tá bom? Até já, um grande abraço. Beleza, nós começamos aqui a nossa análise pelo gráfico do índice Bovespa. E nós começamos também pelo tempo gráfico semanal, tá? Como nós vamos operar as ações com a perspectiva, né, de swing trade, no máximo ali atingir o ganho em 10, 15 barras, e a partir daí fazer uma parcial e eliminar ou minimizar o nosso risco, né, nessas operações, para poder reinvestir num novo sinal de compra. Assim, esse é o nosso modelo. Então nós vamos utilizar o tempo gráfico semanal e depois vamos baixar para o diário para confirmar a nossa leitura, tá? Então o que é que nós vemos aqui no índice Bovespa? Uma tendência de alta que se estabelece a partir desse fundo aqui, né, em 2008, porque aqui você observa que a tendência de alta anterior foi quebrada quando o gráfico semanal perdeu esse fundo, né? Então aqui surgiu uma nova tendência de alta. Então aqui ficou indefinido e depois construiu uma nova tendência de alta. Temos aqui essa referência dessa congestão como um ponto importante, nos 87 mil. A partir daí, os preços não voltaram mais para baixo, tá? Mas, aproximando do tempo recente, na nossa tendência, o que é que nós vemos? Nós vemos aqui um topinho anterior rompido, né, nos 109.594, e depois agora no semanal Ibovespa confirmando um topo, com uma barra, né, ampla, uma barra que puxa aqui na faixa de 4,5%, né, na semana, e um volume acima da média, né, quase igual ao volume da semana anterior, tá certo? Confirmando um topo e com indicativos de trazer o preço para testar esse rompimento anterior em 109.800. O que não pode acontecer no Bovespa? Perder esse fundo anterior, né, que aí ela anularia a tendência de alta e tornaria a tendência indefinida nos 105.641. Quando a gente baixa para o tempo gráfico de um dia diário, a gente observa que já houve aqui a perda de um fundo anterior, né, o que compromete um pouco já essa tendência curtinha aqui no diário, ó. Esse canalzinho aqui terciário, secundário, que acontece no gráfico diário, essa tendência já foi comprometida quando perdeu esse fundo anterior, né? Esse topo tinha que, após romper o topo aqui, deveria ter ido embora, perdeu o fundo e agora está fazendo topos e fundos mais baixos, iniciando uma pequena tendência de baixa no diário. Então aguardamos o Ibovespa recuar até 109 mil, idealmente, e deixar aqui 109 mil um sinal de recuperação na tendência de alta, tá bom? Vamos agora para VIVT 3 do semanal.
Telefônica Brasil. No semanal, descreve também uma tendência de alta, né? E o nosso topo rompido ficou em 46,63. Está deixando agora, com essa barra de hoje, um topo, não é isso? Mais uma barra abaixo da média e abaixo da barra, o volume anterior, né? O que não demonstra muita força nessa barra vendedora. A barra em si é um sinal vendedor importante, porque os preços subiram, chegaram a quase ameaçar romper o topo anterior e depois não só recuaram, como perderam a mínima da barra anterior, vindo fechar com uma estrela cadente praticamente, tá? É um sinal vendedor importante, porém não tem confirmação de volume. Pode ser que a gente observe aqui uma congestão lateral nesse ativo. Mas se ela recuar, idealmente até 46,60, deixando por aqui um sinal de retomada, vai ser indicativo de compra para a gente, tá? Nesse gráfico semanal. Quando a gente baixa a leitura time frame diário, a gente observa que Vivit está formando uma congestão lateral aqui, não perdeu praticamente, né, a mínima dessa congestão, está ali brigando ali nos patamares da congestão. Se recuperar e mantiver essa congestão lateral é muito bom, tá? Porque o preço define esse patamar e aí a partir de então um rompimento para cima desse preço é sinal de entrada, tá? Agora, se perder essa congestão aqui, né, nos 52,28, o ideal é que ele venha testar o topo anterior rompido em 49,78, né? E aqui ele deixa um sinal comprador, para que a gente entre na compra nesse ativo, tá bom? Vamos para a VEG no semanal. Essa é uma empresa excelente. Quando a gente observa esse ativo no longo prazo, né, observa também que ela vem numa tendência de alta praticamente desde 2008, né? Aqui ela perdeu o fundo nessa barra, nessa região aqui, em outubro de 2008, veio fazer um fundo importante, e a partir de então o preço nunca mais reverteu para a tendência de baixa. Fez algumas congestões, né, de acumulação e continua em alta. Agora a gente percebe que deu uma esticada, né? Se a gente for comparar com as médias, ela está inclusive bem longe das médias, né? Quando a gente observa o gráfico mais próximo, né? Observa que está bem longe das médias e uma correção aqui até saudável, certo? Nós queremos que Vivit venha testar esse topo anterior em 35,45, né? Podendo testar também esse fundo em 32,89, mas não pode perder, idealmente, a média nos 30,52. E esse recuo aqui de R$10 num ativo que está 40%, R$40, mais ou menos 25%, né? E depois deixando um sinal altista na base do canal de alta, vai ser excelente para a compra em VEG 3, tá certo? Quando a gente cai aqui para time frame diário, a gente observa que tem um topo, né, bem bonito formado, né? Um doji lápide aqui, e depois perdendo a mínima do doji, vindo testar a média de 9 períodos, e agora já perdeu a média de 9 períodos, vindo testar o rompimento anterior em 35,41, tá bom? Tá muito bacana, né? Essa empresa está numa tendência de alta interessante, ela não só por fundamentos, mas também por análise técnica, está excelente para compras em 35,41, com um sinal de alta nessa posição. Ambev no semanal. Ambev tem apresentado uma congestão em formação triangular, ampla, né? Quando a gente diminui o zoom, a gente observa que praticamente desde 2013, né, 2012, a empresa trabalha nesses patamares aqui de 11 até 17, 18, 19, certo? Ela já testou aqui a média de 200, já perdeu a média de 200, fez vários fundos ascendentes na média de 200 e agora está trabalhando acima da média de 200, testando nessa barra dessa semana
essa média de 200. Aí, como está numa formação triangular, é normal que os preços passem para baixo, passem para cima, passem para baixo, passem para cima das médias. Temos 1, 2, 3, 4 toques, 5 toques na formação triangular. O ideal teria sido a gente assistir um rompimento para cima no quinto toque, né? Então está congestionando aqui, pode vir testar os 16,80, mas, né, estamos analisando aqui, monitorando, o mínimo que ela pode vir a testar é 14,48. Se ela perder essa formação triangular, né, nós temos que projetar toda essa amplitude aqui, ó, do primeiro recuo, né, para baixo, tá certo? Então, toda essa amplitude será projetada para baixo. Essa ação vai sair um pouco do nosso escopo. Mas se ela perder e não cumprir esse perfil e voltar para dentro da congestão ou romper para cima, bom sinal de entrada, tá bom? Quando a gente observa no diário, o que nós vemos? Essa ação, esse ativo, né, veio testar o topo anterior e aqui deixa uma barra vermelha importante, ampla, com volume abaixo da média. Deixa aqui outra barra vendedora importante, agora com volume acima da média e maior que o volume comprador anterior, negando praticamente essa barra de compra e também o rompimento. Essa barra fez os preços perderem o fundo anterior, né, nessa posição aqui de 18,45, 49. E agora vamos buscar um teste no suporte anterior. Esse suporte tem a ver com esse topo anterior rompido e com esse fundo anterior. Então, essa faixa de suporte, também onde passa aqui a base desse triângulo, né, em 17,50, espera-se ver aí uma barra compradora em Ambev. Se nós observarmos uma barra compradora com volume acima da média, nós vamos fazer a entrada também nesse ativo, né, um grande candidato. Agora, Vale 3, né, que é a nossa quarta prioridade. A ação fez um fundo importante aqui em 2016, em janeiro de 2016. Depois ela deu um movimento, uma espichada aqui para cima da média de 200 e não voltou mais para baixo da média de 200. Tá? Teve um bom movimento de alta, recuou e depois rompeu o topo anterior com um movimento significativo e agora deu uma congestionada nessa faixa dos 43 aos 53. O que nós vemos recentemente no gráfico semanal? Nós tivemos um rompimento de topo anterior, de uma faixa de congestão com 2 toques, por meio dessa barra de impulso, uma barra muito bonita, com volume acima da média, observe, maior que a barra anterior, maior que a média. E na sequência, no dia seguinte, uma barra vermelha formando um Twin Towers, anulando a barra anterior e trazendo os preços, inclusive na abertura seguinte, com um gap importante no semanal. Tá? Estamos agora testando a média de 20 períodos. Vamos observar o que acontece aqui na média de 20 períodos. É também a região da base do canal de alta recente, tá, do curto prazo. Um sinal de alta importante, significativo aqui, idealmente vindo a perder a média de 20 e fechando acima na semana que vem, vai ser um sinal de compra excelente para entrarmos nesse ativo. Quando a gente volta aqui para a análise no diário, o que a gente observa? Abriu com um gap, a partir de então não veio mais testar o fechamento desse gap, perdeu a mínima da barra que abriu com gap e está trabalhando em região dessa mínima de R$50. Chegou a vir até abaixo, mas houve reação do mercado no sentido da compra, fechando na faixa dos R$50. Pode vir a testar aqui a região da média de 200 em 48,70 ou a base do canal em 49,30. Idealmente por aí deveria estar deixando uma barra compradora. Essa região coincide com os topos anteriores, nessa região de topos, formada aqui mais ou menos em novembro de 2019. Tá? Então, essa é a nossa região de interesse de compra
na faixa dos 49, certo? 50, aqui em Vale. B3SA3, a ação está uma máquina, a ação não para de subir, né? A gente diminui o zoom aqui, encontra um canal de alta que começa no rompimento desses topos, dessa resistência em R$12 e veio até R$48 num prazo de apenas 2 anos, não, de 2016 até 2020, 4 anos, né? Um ativo que valorizou aí praticamente 350% em 4 anos. Agora, no período recente, pelo gráfico semanal, a gente observa que o ativo rompeu essa região de topo após uma congestão, uma acumulação, que é interessante, mas não deu andamento, né? Rompeu, atingiu a linha de retorno do canal de alta e cedeu, vindo a perder a região do topo anteriormente rompido. Idealmente deveria ter testado e prosseguido em alta, mas perdeu, deixou uma congestão de fundo e agora está vindo testar de novo o topo anterior. Inclusive, enquanto todo o mercado recua, B3SA3 deixa barras verdes com grande volume, volumes acima da média, barras compradoras, e nesse momento me parece um doji, uma acumulação após uma expansão, um rompimento aqui nessa linha, chama compras, tá? No time frame semanal. Agora, no diário, que nós vemos, né, o ativo após um recuo, chegando a anular todo esse recuo, voltando para a faixa de topo anterior, né? Então, testando aqui, acumulando e depois rompendo com volume de compra importante, vai nos dar sinal de compra. Agora, Carrefour, né? CRFB3 no semanal, uma empresa que tem um gráfico histórico curto, começou aqui histórico em julho de 2017, praticamente passou até outubro de 2018, um ano e pouco ali parado, com preço na faixa dos R$14,70, R$15. E a partir do rompimento dessa linha de resistência aí nos 16 e 15, a empresa subiu, acumulou, rompeu a acumulação e depois perdeu o fundo anterior, perdeu a linha de topo e veio buscar suporte, fazendo um fundo importante aqui, dando origem a esse canal de alta. Não temos muitas referências, né? Ela tem aqui testado a linha de retorno do canal de alta, não chegou lá ainda, voltou para testar a média de 9, exponencial, e respeitou, né? O que se espera desse ativo no semanal? Ele, rompendo a máxima dessa barra vermelha, né, pode indicar compras, mas aqui é a linha também do topo anterior. O ideal seria aguardar o rompimento de 24,73. Ou melhor ainda, um recuo até a média de 20, né? Não pode acontecer a perda dos R$18, e a partir desse recuo na média de 20, um sinal comprador nessa região aqui. Então, o que nós queremos, idealmente, é um sinal de compra nessa região aqui, em Carrefour, dos R$21, certo? Idealmente, o preço pode vir até abaixo da média de 20, deixando uma barra compradora como um martelo para que nós possamos entrar nesse ativo. Vindo para o time frame diário, Carrefour está congestionando no topo. É uma acumulação desejável. O preço respeita essa faixa aqui de preço dos 22 até os 24, né? Faz uma barra, um movimentozinho curto de baixa, depois testa novamente. Quanto mais testa, essa resistência é mais respeitável. A partir do momento que romper essa resistência, é a entrada na compra. Ou se ela recuar, vindo a testar aqui a faixa dos 21, deixando a barra compradora com volume, também a entrada na compra para Carrefour. Sula 11 no semanal, outra empresa que tem subido barbaridade nos últimos tempos. Ela deixou uma linha de resistência com vários toques na faixa de 18,60, e a partir aqui desse rompimento, né, em janeiro de 2018, a ação
teve um crescimento, uma valorização de 260%, praticamente aí em 2 anos e meio, 3 anos, tá bom? Cresceu bastante, valorizou bastante e pela análise fundamentalista também está dentro dos nossos critérios. No semanal deixa um topo, como a maioria do mercado está fazendo, né, um topo. Respeita por enquanto a média de 9. É um volume na média, mas nada assim importante como a gente viu aqui em 2019. Pode vir a testar o topo anterior rompido em R$51, mas o mais provável é que ele respeite esse topo anterior aqui, ou até mesmo essa região da média de 20 e 54,50, deixando sinal comprador nessa faixa, podemos entrar no ativo. Quando a gente vem aqui para a leitura diária, a gente observa que a empresa fez um movimento altista, deixou uma lateralização, uma acumulação lateral e depois rompeu e negou esse rompimento por meio dessa barra no dia 27 de janeiro. Essa negação desse rompimento não perde por completo o fundo anterior, né, da acumulação. É um bom sinal, também respeitado aqui pelas bandas de Bollinger. Então, furou o fundo anterior, furou a banda de Bollinger e voltou. E agora está trabalhando nessa região. É uma barra verde, embora tenha sido um fechamento negativo, veja bem, fechou abaixo do fechamento anterior, tá vendo? Mas a barra é verde, porque ela abriu aqui e fechou acima da abertura. A barra verde, o volume é maior do que a média, tá? Então uma superação em 63, 68, né, nesse gráfico diário também já chama compras para esse ativo, né? Então, como a gente falou no semanal, a gente pode ver o ativo vir buscar 54,50, né, na média de 20 períodos, mas também podemos assistir na semana seguinte, agora na semana que vem, uma barra verde, a próxima barra superando e fechando acima dessa máxima em 63,98, tá? Aqui 63,80 por ali é um sinal de entrada na compra desse ativo, tá? Sobretudo por esse sinal dado aqui, ó, um martelo, praticamente um martelo comprador, embora tenha sido vermelho, porque os preços vieram abaixo do fundo e os compradores não deixaram fechar abaixo do fundo, tá? Então, uma reação compradora importante aqui, tá? Aqui de novo, né? Abriu aqui embaixo e veio tentando trazer o preço para cima de novo. Fechando aqui na região de 64, né? 63,80, temos uma entrada, né, para Sula 11 no diário. Lojas Renner, como a maioria dos ativos selecionados, também deixa topo no semanal. Só que Loja Renner deixa aqui um volume expressivo, acima da média e acima do volume de todas as barras verdes anteriores, como você observa aí, ó. Parece que está chamando novas vendas, sobretudo se perder a região aqui de 56 e 0,9, tá? E aí ela vai dar um sinal para testar a faixa de 52,06 ou até mesmo no fundo anterior deixado em 46,50, tá bom? 52,06, né? E 51,66, melhor dizendo. 52,06. Tá por ali. É uma linha que deve ser respeitada. Uma barra que venha aqui abaixo de 52 e fecha acima, né? Um volume comprador importante é um bom sinal de compra no semanal para esse ativo. E no diário, se nós encontrarmos, né, um recuo, né, até a região de topo anterior, 52,10 mais ou menos, né? Idealmente, não pode perder o fundo da congestão, né? Idealmente é que ela venha acima de 52 e deixar um sinal de compra. O sinal de compra pode acontecer aqui em 54, né? Nesse topo anterior rompido aqui, tá certo?
e 8,52,01. Vamos observar o comportamento da ação. E os em 5, para encerrar, no semanal, é um ativo que está congestionado lateralmente, no longo prazo. Observe que ela não desenvolveu, como as outras empresas que nós vimos anteriormente. Isso, né, nos dá sinais de que tem muito a valorizar ainda. Deixou um fundo importante aqui por ali em 2016. Né? Um bom movimento de alta e aí lateralizou. E quando a gente olha mais de perto, é uma lateralização meio complexa, porque em alguns momentos, né, a ação ela perde o fundo anterior e respeita, e recua, volta para cima da congestão. Aí depois ela vai para cima, mas não testa o topo da congestão, o topo anterior. Depois perde novamente o fundo anterior, testa fundo. Demonstra que é uma força compradora mais vendedora mais persistente. Né? Os preços não vão muito além testar o topo anterior deixado em 12,50. Né? Antes disso, sempre voltam para testar fundo. Tem que ficar atento com esse ativo. Né? Compras mais interessantes acontecem na faixa dos R$ 6,90, dos R$ 7,00, né? Sobretudo se essa barra semanal gerar um movimento baixista. Né? Chegou a fazer topo porque perdeu a mínima da barra anterior, né? Mas o mais importante é uma tentativa de rompimento dos 2 toques anteriores de resistência frustrada. Né? Houve uma tentativa, já na mesma barra semanal já houve um recuo aqui e perde o fundo, embora tenha fechado acima. Está respeitando a média de 9 por enquanto, mas dá indícios que vai vir testar a média de 20 em 8,60. Queremos ver uma resposta na média de 20 aqui, uma barra compradora importante aqui na média de 20. Né? Pode ser um bom sinal de entrada na compra, ou até mesmo um teste do fundo na média de 200, na região de R$ 7,00, R$ 6,90. Tá bom? Quando a gente vem aqui para a leitura no diário, esse ativo demonstra um gap de baixa significativo que não foi testado. Tá bom? Então, parece ser um gap de fuga. Né? Abriu e a partir de então não veio mais para teste. Queremos ver essa ação respeitar a região dos R$ 9,00, uma barra compradora importante, ou a região dos 8,60, baliza os topos anteriores rompidos. Né? Caso venha perder, aí vai estabelecer uma tendência de baixa e vai buscar o fundo da congestão, certo? No diário. Então, 2 possibilidades de entrada para esse ativo. Né? Uma superação da máxima aqui em 9,70, um sinal que pode ser considerado, né? Embora os volumes sejam muito fracos, você observa um movimento de baixa e uma redução dos volumes. Né? Pode ser que a gente tenha uma retomada na alta, essas barras compradoras, né? Aquelas que arrancaram da congestão buscando o topo anterior, talvez venha uma surpresa compradora aí nesse ativo. Vamos observar aí. Tá? Mas se continuar o movimento de baixa, vamos buscar uma reação aqui na região de 8,60. Tudo bem? Então essa é a nossa leitura, né? São 9 ativos, muito ativo. Você pode voltar esse vídeo várias vezes, pausar e tentar analisar o que eu estou falando, buscar outras referências. Né? Nós temos FR14, eu poderia ter comentado isso também. Né? Quando está na região de 30 é um momento de compra, quando está na região de 70 é um momento, né, sobrevendido, talvez pensar em zerar parcialmente a posição comprada. Né? Mas, por enquanto, não está nem nos 30, nem nos 70, não é momento de fazer nada, vamos aguardar sinais importantes de entrada e a maioria dos ativos tem se comportado dessa maneira, certo? Então assim a gente encerra e volta para a tela de fechamento. Vamos lá. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, eu espero que agora, né, você consiga ter uma visão melhor de qual é o nosso propósito, né, com essas leituras desses gráficos. Você consegue associar a análise fundamentalista para escolher ações que tenham bons fundamentos e a análise técnica para dizer um melhor momento para você comprar a ação e fazer uso, se beneficiar de eventuais movimentos de valorização do ativo. Assim você agrega, né,
proventos com valorização. Tá? Encerramos por aqui. Desejo a todos aí uma semana abençoada e pretendemos, né, a cada final de semana fazer a leitura semanal desses nossos ativos e de um outro ativo importante que vocês venham solicitar pelas mídias sociais. Se vocês quiserem, temos também no Instagram Sucesso Finanças, né, e no Facebook também a página Sucesso Finanças. Procurem lá, mandem suas mensagens, serão sempre todos bem-vindos. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Grande abraço, meu irmão.